Minha esposa olhou fixamente nos meus olhos e disse, não cozinho para Sua Alteza. Se vire. Eu não disse nada, mas me virei sim, e entreguei a ela os papéis do divórcio. Ela perdeu completamente a cabeça. Fala, Reddit. 8 meses atrás, executei a campanha de divórcio mais satisfatória da história recente. Então, pega logo a pipoca. Preciso que você aguente firme até o fim. Vai valer totalmente a pena. Risos, contexto. Tenho 37 anos, sou homem, investigador de fraudes em seguros. Comprei minha casa em 2019, um rancho de 3 quartos, em um bairro onde as pessoas realmente cuidam do valor dos imóveis. Trabalhar 60 horas por semana para juntar os $47.000 da entrada me ensinou exatamente o que significa esforço. Conheci Celina por meio de amigos em comum, em um churrasco em 2020. Recém-divorciada, com 2 filhos, eu sei, sem julgamentos. Gael, 13, língua afiada mas coração bom. E Lívia, 11, doce garota presa no meio da confusão. O pai biológico deles estava ocupado demais com a secretária de 24 anos para lembrar que pensão existe. Não tinha pago um centavo havia 8 meses. Celina estava se afogando. Trabalhando meio período em uma clínica veterinária, mal conseguia pagar o aluguel de um duplex caindo aos pedaços. As crianças jantando cereal genérico. Vestindo roupas de brechó. Zero estabilidade. Clássico cenário de donzela em perigo. E foi aí que cometi o erro clássico. Achei que estava sendo o herói. Entrei em cena com estabilidade financeira, apoio emocional, todo figurino de cavaleiro de armadura reluzente. Nos casamos em 2021. Ela se mudou para minha casa com os filhos e eu deixei claro um arranjo simples. Ela cuidaria das operações domésticas, cozinhar, limpar, gerenciar a casa. Eu cuidaria de tudo que envolvesse dinheiro. Hipoteca, contas, mercado, carros, seguros, férias, gastos pessoais dela. Uma divisão limpa de responsabilidades que fazia todo sentido. Ela teria segurança financeira e poderia focar na família. Eu teria uma casa bem administrada e alguém que valorizasse o que eu trazia para a mesa. Por 2 anos inteiros, o sistema funcionou como um relógio. Celina mantinha a casa impecável. Preparava jantares familiares incríveis e administrava a rotina de todos como uma profissional. Eu cobria todas as grandes despesas. Hipoteca, contas, compras, o financiamento do carro dela, seguro de todos. Além de $650 por mês de dinheiro livre para gastar como quisesse. Sem perguntas. Até falei para ela largar a clínica veterinária depois de 6 meses. Foque no que você faz de melhor, eu disse. Deixe que eu cuido do estresse financeiro. O que eu não percebi é que tinha acabado de contratar uma gerente doméstica que, eventualmente, esqueceria quem assinava os cheques. Os sinais começaram no Natal de 2023. Mas eu atribuí ao estresse das festas e ignorei meu instinto. Começou com pequenas atitudes passivo-agressivas. Ela esquecia minha rotina do café da manhã, que tinha aperfeiçoado por 2 anos. Mistura específica, 2 colheres de açúcar, um toque de creme, pronto quando eu descia às 6h15. De repente, eu estava tropeçando meio acordado para preparar meu próprio café, enquanto ela rolava o TikTok na mesa da cozinha. Você tem mãos, Brandon, se vire. Estranho, brinquei, pegando minha caneca de viagem. Também tem um contra-cheque, mas de algum jeito ainda compartilho isso. Ela não achou graça. Essa frase virou o novo mantra dela, se vire. Depois, a coordenação dos jantares simplesmente desapareceu. Antes, ela me mandava mensagem por volta das 15 horas perguntando o que eu gostaria, se eu ia chegar tarde, se queria que ela preparasse a churrasqueira. Comunicação que mostrava que ela se importava com minhas preferências. Agora, eu chegava em casa para comer o que desse na telha dela. Aceita ou larga? Taco Tuesday quando eu odeio coentro. Peixe quando ela sabe que eu prefiro carne vermelha. Experiências esquisitas do Pinterest que tinham gosto de papelão misturado com decepção. Uma noite cheguei em casa e encontrei salmão, que ela sabia que eu não suportava, e perguntei calmamente se havia outra opção. Não estou administrando restaurante aqui, ela retrucou. Você come o que está feito ou se vira. Certo, respondi, abrindo o freezer. Ainda bem que também não administro caridade, mas olha só onde estamos. A casa, então, começou a parecer dormitório de calouro. Montes de roupas sujas por dias. Louça acumulada na pia. Ela passando 3 horas por dia nas redes sociais em vez de manter nosso acordo. Quando eu mencionava, vinha a clássica, você não valoriza o que eu já faço. O ponto de ruptura foi quando encontrei minhas camisas de trabalho, as que eu precisava para reuniões da seguradora, ainda no sexto depois de 5 dias. Celina, preciso dessas camisas para a audiência de amanhã. Então lave você mesmo. Não sou sua empregada. O que está acontecendo com você ultimamente? Você é minha esposa, que concordou em cuidar da roupa enquanto eu cuido das contas. Mas acho que agora estamos renegociando contratos? Ela saiu furiosa, mas as camisas foram lavadas naquela noite. O verdadeiro veneno, no entanto? A prima dela, Gisele. Essa mulher era um desastre ambulante.
Divorciada 2 vezes antes dos 35, pulando de apartamento em apartamento, trabalhando meio período no varejo, culpando todos os homens da terra por sua sequência de fracassos. Ela começou a acampar na nossa casa em fevereiro, enchendo a cabeça de Celina com besteira tóxica sobre reconhecer seu valor e não ser serva de ninguém. Sabe qual é o seu problema, Brandon? Gisele anunciou certa noite quando perguntei sobre o jantar. Você acha que Celina te deve serviço doméstico só porque você paga as contas? Isso é opressão patriarcal de verdade. Na verdade, Gisele, respondi, Celina e eu temos um acordo mutuamente benéfico. Mas entendo por que esse conceito pode soar estranho para alguém que nunca conseguiu manter um relacionamento funcional. O rosto dela ficou vermelho. Celina interveio, as pessoas mudam, Brandon. Não sou a mesma pessoa de 3 anos atrás. Tenho necessidades além de limpar sua casa. Você está absolutamente certa, eu disse. Você costumava valorizar estabilidade e parceria. Agora você tem necessidades como? O que exatamente? Mais tempo no TikTok. Mais sermões de alguém que não consegue manter a própria vida em pé. A escalada real aconteceu durante um jantar com meus colegas de trabalho em março do ano passado. Celina passou a noite inteira reclamando sobre expectativas domésticas, enquanto Gisele assentia com a cabeça. Alguns maridos acham que pagar as contas significa que possuem as esposas, Celina declarou à mesa. A esposa do meu supervisor ficou desconfortável. Mantive minha voz calma e amigável. Algumas esposas acham que morar de graça significa que podem desrespeitar quem proporciona isso. Engraçado como as perspectivas funcionam. Celina tentou se colocar como vítima. Viu? É isso que eu aguento. O que você aguenta? Respondi, cortando meu bife, é ter sua hipoteca, carro, compras e gastos pagos enquanto administra uma casa. A maioria chamaria isso de um ótimo arranjo. Depois que todos foram embora, Celina explodiu, me chamou de constrangedor, controlador, típico ego masculino. Gisele estava ali vibrando. Você me fez parecer uma interesseira. Celina, se o sapato servir, use. Mas talvez queira garantir que alguém mais esteja pagando por ele primeiro. No mês seguinte, Celina transformou tarefas domésticas básicas em martírio pessoal. Preparar jantar virou um teatro dramático. Suspiros. Reclamações de que ninguém valorizava seu esforço. Agindo como se frango grelhado fosse a Capela Sistina. A situação da lavanderia ficou ridícula. Ela lavava as roupas dela e das crianças, mas deixava as minhas no cesto por dias. O gaslighting foi absurdo. Nosso acordo voluntário virou eu sendo o controlador. Meu apoio financeiro virou chantagem. E em meio a tudo isso, Gisele estava lá reforçando cada narrativa de vitimização. Eu via o grupo de mensagens delas acendendo o celular de Celina. Amiga, você não deve nada a ele só porque ele paga a hipoteca. Isso é o básico de um marido. Ele está te mantendo dependente para que você não consiga sair. Mostre a ele que você não é a empregada pessoal dele. Uma noite, eu já tinha perdido a paciência com essa campanha de cochichos. Gisele, já que você está aqui mais do que algumas pessoas que realmente pagam aluguel, talvez queira contribuir com as contas. Estou apoiando Celina em um momento difícil. Certo. E eu estou apoiando todo mundo financeiramente. A diferença é que eu realmente contribuo com algo útil. Quando mencionei a influência óbvia de Gisele para Celina mais tarde. Então agora eu não posso ter amigas? Não posso falar com minha família sem sua aprovação? Isso é tóxico. Você pode falar com quem quiser. Só não espere que eu banque sessões de terapia disfarçadas de visitas familiares. Gisele entende o que as mulheres passam melhor do que você. Ela entende o que fracasso significa. Se essa é a sua referência, temos problemas bem maiores. O que Celina estava passando era viver de graça em uma boa casa, comer comida que outra pessoa comprava, dirigir um carro que outro financiava, enquanto contribuía exatamente zero em renda e tratava respeito básico como se fosse opressão. Mas eu me mantive, na maior parte do tempo, tranquilo diante de toda essa loucura. Imaginei que fosse insanidade temporária, que se extinguiria quando Gisele encontrasse algum outro drama para se alimentar. Pensei que a influência dela morreria quando minha esposa percebesse que essa mulher só queria envenenar nosso casamento. Mais uma vez, errado. 15 de março de 2024. Quinta-feira à noite. Eu estava acabado depois de 14 horas investigando um acidente de carro forjado que quase custou $500 mil em indenizações fraudulentas à empresa. Entro pela porta sentindo o cheiro do famoso assado de panela de Celina. Normalmente, um gesto de paz depois de momentos tensos. As crianças já estavam à mesa. Gael devorando a comida. Lívia cortando as cenouras em quadradinhos perfeitos, como sempre. Celina encostada no balcão, rolando o celular. Gisele sentada na minha cadeira, na cabeceira da minha própria mesa, como se fosse ela quem pagava a hipoteca. Dia longo, mas isso aqui está com um cheiro incrível, comentei, afrouxando a gravata e largando os arquivos da investigação. Fui ao armário pegar um prato. Foi quando notei exatamente 4 lugares postos. Gael, Lívia, Celina e Gisele. Olhei a panela. 1/4 do assado ainda ali. Batatas. Cenouras. Com certeza o suficiente para a pessoa que financiou essa refeição e todas as outras nos últimos 3 anos.
Parece que tem bastante. Devo pegar um prato. Celina finalmente ergueu os olhos do celular. A expressão mais fria que uma pedra de necrotério. Não tenho o suficiente para você. Pisquei, incrédulo. Como é que é? Eu fiz o jantar para mim e para as crianças. Não tenho o suficiente para você. Agora, eu não sou matemático, mas consigo ver a panela. A comida estava ali, bem na minha frente. O bastante para mais 2 pessoas. Mas antes que eu pudesse apontar a realidade, ela soltou a bomba. Olha, eu não cozinho para Sua Alteza. Só cozinho para meus filhos. Se vire. A cozinha ficou em silêncio absoluto. Até Gisele pareceu surpresa com o veneno puro daquela fala. Fiquei parado por uns 10 segundos, prato vazio na mão, processando o que acabará de acontecer. A mulher morando de graça na minha casa, comendo comida que eu comprei, acabava de me dizer para me virar, enquanto a prima tóxica dela se sentava na minha cadeira comendo minha comida. Se vire. Entendi, querida. E aquilo foi a gota d'água. O que aconteceu depois? Absolutamente perfeito. Eu não explodi. Não discuti. Não saí batendo porta. Não dei a ela o colapso que obviamente estava provocando. Simplesmente guardei o prato no armário, com calma. Fui até a geladeira, peguei o chinês que tinha sobrado da terça-feira, esquentei em silêncio. Comi encostado no balcão, mexendo no celular como se fosse uma noite qualquer. Mas por dentro, eu já estava planejando a destruição dela. Gisele tentou quebrar o silêncio constrangedor. Viu, Celina? Eu te disse que ele ia ser maduro quanto a limites. Ignorei completamente. Celina ficava lançando olhares na minha direção, provavelmente se perguntando por que eu não estava implorando por restos de jantar ou fazendo um escândalo que ela pudesse usar como munição mais tarde. Depois de terminar meu general requentado, lavei o pote, coloquei na lava-louça e fui para meu escritório. Fechei a porta e comecei a fazer o que faço de melhor, investigar fraudes e montar casos à prova de balas. Abri todas as contas que eu gerenciava. Hipoteca, contas, mercado, carros, seguros, cartões de crédito, assinaturas, mesada dela, mais de $4.200 por mês, mantendo essa mulher confortável enquanto me tratava como empregado contratado. Liguei primeiro para meu irmão Dwayne. Ele é empreiteiro. Prático até a alma. Zero tolerância para desrespeito. Mano, ele disse depois que expliquei tudo. Isto é frio demais. Na sua própria casa, enquanto você banca tudo. Piora. A prima dela estava lá comendo minha comida. Provavelmente ensaiou toda essa encenação. Esquece essa palhaçada de vez. Qual é o plano? Advogado, coleta de provas e talvez ajuda para realocar algumas coisas se isso azedar rápido. Conta comigo, irmão. Isso não tinha a ver com o jantar. Isso era Celina testando até onde eu engolia desrespeito antes de finalmente criar coragem e reagir. Era hora de ensinar algumas lições. Na manhã seguinte, Celina agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café para ela mesma e para Gisele. Meu café, na minha casa. Cuidou da rotina das crianças. E seguiu o dia normalmente. Nem mencionou o assunto. Perfeito. Eu deixaria que ela aproveitasse aquela fantasia enquanto eu desmontava em silêncio a vida confortável dela. Primeiro movimento, removia-a de todas as contas financeiras que eu controlava. Cartões de crédito. Acesso bancário. Pagamentos automáticos. Tudo fora. Abri contas novas em outro banco. Transferi o depósito direto. Mudei todas as senhas. Cancelei a academia dela. A massagem mensal. As caixas de assinatura. O Spotify e o Netflix Premium que ela usava de trilha de fundo durante as 3 horas de TikTok diárias. A beleza era que nada disso bateria de imediato. Ela descobriria cada cancelamento aos poucos, à medida que os serviços fossem suspensos. Dwayne passou lá no sábado para ajudar a levar algumas roupas para o quarto de hóspedes e instalar uma geladeira pequena no meu escritório. Ele deu uma olhada na cozinha e balançou a cabeça. Cara, esse nível de passivo-agressividade é surreal. Ela literalmente está te tratando como empregado indesejado dentro da sua própria casa. Olha isso. Abriu a geladeira principal para me mostrar o sistema de etiquetas de Celina. Os refrigerantes diet dela. Iogurte orgânico. Queijo artesanal. Tudo marcado com post-its Celina. Minha comida enfiada em um canto como se fosse sobra. Santa paciência, murmurou Dwayne. Ela está racionando comida dentro da sua própria geladeira. Minha geladeira. Abastecida com as compras que eu pagava. Foi quando ouvimos vozes na sala. Celina e Gisele de volta de seja lá onde estavam gastando meu dinheiro. Eu te disse que ele ia começar a se rebelar cedo ou tarde, Gisele dizia. Homens como ele não conseguem lidar com mulheres que têm limites claros e respeito próprio. Dwayne me olhou e ergueu uma sobrancelha. Interessante. Eu sorri. Ah, meu irmão. O interessante estava só começando. Nas 2 semanas seguintes me tornei um fantasma educado dentro da minha própria casa. Cordial, mas distante. Passei a fazer compras sozinho. Mantinha minha comida na geladeira do escritório.
Comecei a almoçar fora em vez de levar sobras dos jantares familiares aos quais eu já não era convidado. Quando o cartão de compras da Celina foi recusado no Target naquele primeiro fim de semana, ela entrou no meu escritório furiosa e confusa. O cartão não está funcionando. O que aconteceu com a conta? Ajustei o orçamento, respondi, sem levantar os olhos dos meus processos. Já que estou cuidando da minha própria comida agora, cancelei o fundo de compras da família. O rosto dela percorreu 5 emoções em 3 segundos. Brandon, as crianças precisam de mantimentos. As crianças sempre terão acesso a tudo que eu comprar. A conta conjunta ainda tem dinheiro para itens essenciais da casa. O que não mencionei foi que aquela conta conjunta tinha, no máximo, uns $400. Todo o resto estava em contas que ela nunca tinha visto e às quais não tinha acesso. Você vai mesmo ser mesquinho por causa de um jantar? Não. Só estou me alimentando, exatamente como você sugeriu. O pânico nos olhos dela era lindo. Pela primeira vez em meses, ela estava percebendo que suas ações tinham consequências. Enquanto ela descobria a realidade de viver sem renda, eu estava no centro da cidade me reunindo com Duarte Silva, o advogado de divórcios mais implacável do estado. Esse cara tinha fama de deixar o outro lado financeiramente e emocionalmente destruído. O escritório do Ezra gritava sucesso caro. Sala de canto. Couro em tudo. Parede coberta de vitórias jurídicas que provavelmente custaram fortunas. O sujeito era afiado como um bisturi. Me conte tudo, ele disse, depois que expus a situação. Entreguei a ele todo o panorama. O acordo original. 3 anos de extratos bancários provando que eu era o único provedor. Documentação de cada despesa que eu havia coberto. Absolutamente tudo. Ezra apenas assentiu, fazendo anotações detalhadas. Quando terminei, ele se recostou com aquele tipo de sorriso que provavelmente dava pesadelos em advogados adversários. Isso vai ser divertido, disse. Sua documentação financeira é devastadora. E, sinceramente, esse incidente do jantar somado à interferência externa cria uma narrativa perfeita de ingratidão e manipulação. Quão duro podemos ser? Quão criativo você quer ser? Porque eu estou pensando em terra arrasada com ataques cirúrgicos. Passamos 2 horas mapeando a estratégia. Nenhum filho biológico que complicasse a guarda. A casa era blindada desde antes do casamento. Ativos conjuntos mínimos para dividir. Celina trouxe basicamente nada para o casamento além de dívidas e drama. O objetivo não é apenas vencer, explicou Ezra. É garantir que ela entenda o custo exato de desrespeitar alguém que a sustentava completamente. E as crianças? Elas não são suas legalmente, então não há obrigação de pensão. Mas, se você quiser manter o vínculo, podemos estruturar isso separadamente. Dwayne me esperava no Murphy's Sports Grill depois. Contei a ele o plano de jogo do Ezra enquanto assistíamos basquete universitário e devorávamos 8 asinhas. Então, basicamente, ela está ferrada, ele resumiu. A menos que consiga provar abuso ou bens escondidos, ela terá no máximo uns 2 anos de pensão temporária e qualquer coisa pessoal que trouxe para o casamento. Naquela noite, Celina fez espaguete com almôndegas, claramente tentando reparar os danos. Arrumou a mesa para 5 dessa vez. Até pegou guardanapos de pano e copos de água. O jantar está pronto, chamou, doce, como se as últimas 3 semanas nunca tivessem acontecido. Olhei para a mesa, depois para a expressão esperançosa dela. Não senti absolutamente nada. Obrigado, mas já comi. A esperança morreu nos olhos dela por completo. Gisele se intrometeu com algum comentário sobre táticas de manipulação emocional. Mas eu apenas caminhei até meu escritório e fechei a porta. Perfeito. Deixei que tramassem minha destruição. Tudo o que elas falavam era apenas mais munição para o caso do Ezra. 3 semanas após o fatídico ensopado, orquestrei o momento mais satisfatório de toda essa campanha. Cheguei em casa e encontrei Celina em completo desespero, andando em círculos pela sala de estar, segurando um envelope pardo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eis a questão. Eu poderia ter mandado o oficial de justiça aparecer a qualquer hora. Mas pedi especificamente quinta-feira às 15 horas, o horário de maior conforto, quando ela estaria de pijama serinatonando Netflix com Gisele enquanto as crianças estavam na escola. Um profissional de terno entregando papéis de divórcio enquanto ela parecia uma desleixada? Isso é guerra psicológica com estilo. O que diabos é isso? Ela disse, balançando os papéis quando entrei pela porta. Gisele estava atrás dela, pálida e nervosa. Coloquei meus arquivos calmamente sobre a mesa. Afrouxei a gravata. Deixe-me ver, estreitei os olhos. Ah, parecem papéis de divórcio. Papéis de divórcio? Você enlouqueceu? Ouvi a música do Gael no andar de cima. Liv em chamada de vídeo com as amigas. O timing perfeito. O drama ficou contido no andar principal. A voz da Celina atingiu aquele tom estridente que as mulheres usam quando a realidade destrói sua fantasia. Você vai acabar com o nosso casamento por causa de um jantar? Por causa de um ensopado? Você é mesmo tão mesquinho? Sentei no sofá. Olhei nos olhos dela. Isso não é sobre ensopado, Celina. É sobre você me tratar como um banco e me desrespeitar. Gisele não conseguiu se segurar. Isso é insano, Brandon.
Você não pode se divorciar de alguém só porque ela tem limites e respeito próprio. Na verdade, Gisele, eu posso me divorciar por qualquer motivo, já que vivemos em um estado de divórcio sem culpa. Mas desrespeitar a pessoa que banca toda a sua existência enquanto sua prima tóxica aplaude da arquibancada? Isso não são limites. Isso é estupidez com consequências. Celina desabou na poltrona como se tivessem cortado seus fios, de repente parecendo pequena e patética. Gisele sussurrava palavras de conforto, mas o pânico estava estampado nos olhos das duas. Brandon, amor, podemos resolver isso. Eu vou melhorar. Eu estava estressada e disse algo idiota. Tarde demais, querida. Pausa rápida, pessoal. O YouTube acabou de lançar esse novo recurso de hype. Se você está fisgado nessa história, aperte esse botão de hype. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo merece explodir e garante que histórias ainda mais insanas cheguem até você. Muito obrigado pelo apoio. Agora, de volta ao drama. Ela tentou todos os truques de manipulação durante a hora seguinte. Prometeu nova valorização, jurou que expulsaria Gisele para sempre, risos. Ela disse isso na frente da própria Gisele, que ficou com cara de Pikachu surpreso, até ofereceu um pós-nupcial me dando mais proteção financeira. Clássico. Mas eu já não estava interessado em concertos. Os papéis já estão protocolados, falei, por fim. Meu advogado vai se coordenar com qualquer representação que você consiga pagar. Essa última parte foi cruel de propósito. Ela não tinha um centavo para contratar ajuda legal decente, e nós dois sabíamos disso. Gisele recuperou a voz. Isso é manipulação financeira, Celina. Ele está usando dinheiro para controlar e punir você. Não, Gisele. Estou usando meu dinheiro para sustentar a mim mesmo. Celina é totalmente livre para usar o dinheiro dela como quiser. O momento em que perceberam que ela não tinha dinheiro algum foi absolutamente impagável. Então Celina declarou guerra. A mãe dela, Verônica. Um pesadelo de sogra que nunca gostou de mim porque eu não era o médico rico que ela achava que a filha princesa merecia. 2 dias após a entrega dos papéis, recebi uma ligação enquanto revisava imagens de vigilância para um caso de indenização trabalhista. Brandon, precisamos conversar sobre essa bobagem de divórcio. Oi, Verônica. Se isso diz respeito ao divórcio, fale com meu advogado. Não venha com conversa de advogado pra cima de mim, rapaz. Sei bem do que se trata e tenho vergonha de você. Dwayne estava no meu escritório ajudando a organizar arquivos de casos. Coloquei no viva voz só para me divertir. Verônica, isso é entre a Celina e eu. Respeito? Quer falar de respeito? Aquela menina te deu 3 anos da vida dela? Tocou sua casa como se fosse a carreira dela? Na minha casa, corrigi, que eu pago, junto com tudo mais que custa dinheiro. Um homem de verdade não fica fazendo contas dentro do casamento, Brandon. Dwayne revirou os olhos e fez um gesto de desprezo. Tive que segurar a risada. Você tem razão, Verônica. Maridos de verdade não fazem contas porque suas esposas os tratam como parceiros, e não como caixas eletrônicos ambulantes. Se você levar adiante essa vingança, vai destruir a estabilidade das crianças. As crianças ficarão bem. A mãe delas, pelo visto, é muito boa em se virar. Desliguei e bloqueei o número dela imediatamente, mas não antes de registrar tudo em print para o arquivo de provas do Ezra. Verônica foi só o aperitivo. A verdadeira estratégia da Celina surgiu quando ela, de algum jeito, juntou um adiantamento de $5.000 para Stella, uma advogada com fama de táticas de divórcio do tipo terra arrasada e ética mínima. O que Celina não entendeu foi que Stella cobrava $350 por hora e ir à guerra contra Duarte Silva era como levar uma pistolinha d'água para enfrentar uma bomba nuclear. A primeira carta da Stella tinha 12 páginas de intimidação jurídica feitas para fazer a maioria dos homens desistir na hora. Acusações de manipulação financeira, exigências de pensão temporária absurda, ameaças de ordem de restrição, todo o manual da vítima. Ezra apenas riu quando encaminhei. Ela está jogando todo o truque desesperado na parede, esperando que algum cole. O problema é que seus registros financeiros são à prova de balas e a Celina não tem absolutamente nenhuma base legal para a maioria dessas exigências. E nossa contraofensiva? Nós a obliteramos completamente. Nossa resposta foi de precisão cirúrgica. 18 páginas desmontando cada exigência da Stella com registros financeiros mostrando os padrões de gastos da Celina, documentação do nosso acordo voluntário original e análise jurídica detalhada explicando por que cada pedido era pura bobagem. A melhor parte foi a reconvenção do Ezra. Exigiu que a Celina pagasse todos os meus honorários advocatícios mais as custas do tribunal por apresentar moções frívolas com o objetivo de me assediar e intimidar. Difícil de conseguir, mas valia a pena, considerando a palhaçada da ordem de restrição. Enquanto isso, Gisele tinha se mudado temporariamente para o quarto de hóspedes para apoiar a Celina nessa transição difícil. As duas passavam horas elaborando estratégias, pesquisando táticas na internet, provavelmente assistindo a tutoriais no YouTube sobre como destruir homens no tribunal de família. O que elas não percebiam era que cada conversa delas fortalecia o caso do Ezra. Não por gravação ilegal, não sou idiota, mas porque o comportamento claramente calculado delas seria fácil de demonstrar a qualquer juiz com meio neurônio funcionando. O desespero da Celina atingiu o ápice quando ela tentou acumular dívidas conjugais.
Solicitações emergenciais de cartões de crédito, dias de spa, compras de luxo, jantares caros com Gisele. Um movimento clássico para me deixar com as contas. Mas eu trabalho com investigação de seguros. Eu rastreio padrões financeiros para viver. Assim que a primeira cobrança apareceu, contestei como uso não autorizado, cancelei o cartão e enviei a documentação para o Ezra. Ele protocolou uma moção emergencial atribuindo todas as dívidas pós-separação exclusivamente a Celina em 48 horas. Duane trouxe uma bebida quando recebemos a notícia de que a moção tinha sido aceita. Mano, ele disse, ela está se afogando e tentando se agarrar a qualquer coisa que flutue. Mas a Celina ainda tinha uma última opção nuclear. E quando ela a usou, o tiro saiu tão espetacularmente pela culatra que até eu senti pena dela, por uns 10 segundos. 6 semanas após o início do processo, eu estava analisando imagens de uma queda encenada quando Ezra ligou, quase sem conter a diversão. Brandon, a Celina acabou de cometer o maior erro jurídico da vida dela. Ela entrou com pedido emergencial de ordem de restrição. Meu estômago gelou, mas Ezra já estava rindo. Relaxa, irmão. Ela acabou de entregar o caso inteiro de bandeja, com cereja no topo. Acontece que a Celina estava alegando manipulação emocional, intimidação financeira, ambiente hostil, todo o manual da vítima. Disse que eu tinha me tornado controlador e que temia pela segurança física dela. Pura besteira. Mas pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E aqui vem a parte bonita, 0 provas. Nenhuma foto, nenhum boletim policial, nenhuma testemunha além da Gisele, nenhuma documentação de nada. Só a palavra dela contra 3 anos de extratos bancários mostrando que eu tinha sido a rede de segurança dela. A audiência no tribunal foi marcada para sexta de manhã, e foi melhor que programa de TV. Duane tirou um dia de folga só para ver o massacre. Celina apareceu com Stella e Gisele, as 3 com cara de prontas para a guerra. A performance da Celina merecia um Oscar. Lágrimas, voz trêmula, todo o teatro. Ela me pintou como um monstro controlador que se tornará cada vez mais intimidador depois que ela tentou estabelecer limites saudáveis. Alegou que minha manipulação financeira constituía abuso emocional, que tê-la removido das contas era uma forma de guerra psicológica. Gisele confirmou cada palavra, testemunhando sobre ter visto comportamento controlador crescente em minhas tentativas de isolar Celina de sistemas de apoio. Ficção completa, mas vendida com a convicção de um prêmio da academia. Então Ezra levantou-se para o contra-interrogatório e eu vi todo o caso delas desmoronar em tempo real. Ele começou simples, pedindo que Celina descrevesse a conversa no jantar que supostamente havia desencadeado meu comportamento abusivo. Ela tentou amenizar, alegando que só tinha dito para eu preparar minha própria refeição. Mas Ezra tinha feito a lição de casa. Conseguiu declarações das 2 crianças sobre o que realmente aconteceu. Senhora Kennedy, a senhora não disse, na verdade, ao seu marido, eu não cozinho para Sua Alteza. Alimente-se sozinho? A pausa foi gloriosa. Celina se remexeu antes de finalmente admitir que talvez tivesse dito algo do tipo. Ezra deixou aquilo pairar no ar como veneno. Ali estava uma mulher alegando sofrimento emocional porque o marido se irritou depois de ser insultado dentro da própria casa, enquanto sustentava toda a vida dela. Mas a destruição real veio quando Ezra voltou sua atenção para Gisele. Descobriu-se que minha prima por afinidade tóxica tinha passado de 20 a 30 horas semanais na minha casa, comendo minha comida, usando meus serviços, treinando minha esposa para me desrespeitar. Então você morava na casa do meu cliente sem pagar aluguel, enquanto incentivava a esposa dele a tratá-lo com desprezo? A gagueira da Gisele foi tudo o que o juiz precisava ouvir. Ele parecia já ter ouvido teatro amador suficiente para uma vida inteira. Pedido negado. E ainda advertiu a Celina que outra ação frívola resultaria em acusação de desacato e possível encaminhamento por perjúrio. Na saída, Celina e Gisele pareciam ter envelhecido uma década em 20 minutos. A opção nuclear delas não apenas falhou, mas explodiu na cara delas e destruiu o que restava de credibilidade. Mas eu ainda não tinha terminado. Depois do desastre da ordem de restrição, Celina entrou em pânico total. Já tinha torrado dinheiro emprestado em honorários, arruinado sua credibilidade no tribunal e estava diante da realidade de que corte de divórcio não é rede social. A fase de descoberta foi particularmente brutal. Stella exigiu anos de registros financeiros, caçando desesperadamente por bens escondidos, dívidas de jogo, qualquer coisa para desafiar nosso acordo à prova de ferro. O que encontraram foram 3 anos de documentação meticulosa mostrando a completa dependência financeira da Celina. Cada despesa, cada compra de luxo, cada dólar rastreado diretamente até minha renda. Eu guardo registros porque é assim que você se protege no mundo moderno. Ezra estava se divertindo. Os pedidos de descoberta delas estão literalmente construindo nosso caso, me disse ele durante o almoço no clube. Cada documento que eles exigiam só provava ainda mais o quanto ela vivia totalmente da minha generosidade. As deposições foram ainda mais devastadoras. Stella me interrogou por 6 horas seguidas, tentando encontrar falhas na minha história ou momentos de comportamento controlador. Eu estava preparado para tudo, porque sabia que não tinha feito nada de errado. Quando ela perguntou sobre meu relacionamento com as crianças, expliquei que cuidava delas, deixando claro que nunca tentei uma adoção legal. Quando ela sondou sobre o suposto comportamento controlador, destaquei que Celina sempre fora livre para trabalhar, gastar com moderação e tomar suas próprias decisões.
Senhor Kennedy, o senhor não removeu minha cliente das contas bancárias sem aviso? Eu removi alguém que havia acabado de me desrespeitar publicamente do acesso às minhas finanças pessoais. Parece autodefesa razoável. Mas isso a deixou sem dinheiro. Senhora Stella, sua cliente é uma mulher adulta. Se quisesse independência financeira, ela era livre para buscar emprego, como milhões de outros adultos. Ela estava gerenciando sua casa. Ela estava vivendo sem pagar aluguel na minha casa enquanto eu arcava com todas as despesas. Isso não é emprego, isso é caridade com benefícios. A deposição de Selina foi um completo desastre. Ela tentou sustentar sua narrativa de vítima, mas Ezra estava preparado para cada detalhe. Senhora Kennedy, a senhora testemunhou sentir-se presa em um relacionamento controlador. Durante seus 3 anos de casamento, alguma vez buscou emprego? Eu estava focando no gerenciamento da casa e das crianças. Sim ou não, senhora Kennedy? A senhora se candidatou a algum trabalho? Não, mas as expectativas. Seu marido alguma vez proibiu a senhora de trabalhar ou impediu que buscasse emprego? Não diretamente, mas os deveres domésticos. Sim ou não? Ele explicitamente disse para a senhora não trabalhar? Não. O estrago estava feito. A história de Selina desmoronava sob o peso da lógica mais básica. Mas o verdadeiro ponto de virada veio quando Ezra intimou as crianças para depor. Stella lutou duramente contra as intimações. Ela sabia que Gael e Livy aniquilariam a narrativa de vítima de Selina. Mas juízes de vara de família querem ouvir os filhos envolvidos, especialmente adolescentes capazes de falar por si. Gael tinha quase 18 anos, tecnicamente já com idade suficiente para escolher com qual dos pais queria viver. Quando ele se sentou naquela sala de conferências, eu soube que Selina estava acabada. Ezra começou perguntando a Gael sobre aquele jantar. Quando Gael contou exatamente o que Selina dissera, Ezra perguntou: Gael, como você se sentiu com isso? Pareceu injusto. Brandon sempre foi bom conosco. Ele nunca nos tratou mal. Eu não entendia por que mamãe estava sendo tão desrespeitosa. O rosto de Selina ficou branco como papel de impressora. Gael, o que aconteceu depois daquela noite? Mamãe e Gisele estavam sempre cochichando sobre Brandon, dizendo que ele era controlador e manipulador. Mas isso não era verdade. Alguém pediu para você dizer coisas específicas neste depoimento? Gael olhou diretamente para a mãe. Bem, mamãe pediu para eu dizer que Brandon era malvado conosco e a deixava com medo. Mas isso seria uma mentira. Bom garoto. Aquele depoimento acabou com tudo. Quando o próprio filho contradiz suas alegações sob juramento e revela que você tentou treiná-lo para cometer perjúrio, não sobra lugar para se esconder. O depoimento de Lívia foi mais curto, mas igualmente devastador. A doce menina apenas contou a verdade. Brandon era gentil, ajudava com o dever de casa, cuidava de todos, e por aí vai. O golpe final veio quando Gisele abandonou o navio. Quando as contas legais se acumularam e a realidade bateu, ela desapareceu mais rápido que lanche grátis. 3 semanas após o testemunho de Gael, de repente tinha urgentes problemas com o contrato de aluguel e precisava focar em suas próprias questões. Parou de atender as ligações de Selina, parou de aparecer para apoio emocional, basicamente evaporou quando as coisas ficaram difíceis. Selina estava sozinha pela primeira vez em meses, enfrentando consequências sem sua treinadora de vítima profissional soprando veneno em seu ouvido. Stella ligou para Ezra com uma proposta de acordo que era pior do que a nossa proposta original. Sem pensão contínua, divisão mínima de bens, Selina responsável por suas próprias custas jurídicas. Ela acabou, disse Ezra. Se isso for a julgamento, o juiz vai destruí-la apenas com base no depoimento das crianças. Mas eu não estava interessado em mostrar misericórdia. Contra a oferta, falei a Ezra. Ela sai em 30 dias em vez de 90, assume sozinha sua dívida legal, e quero que fique registrado nos autos que as alegações dela eram infundadas. Selina assinou em uma quinta-feira fria de novembro. Nós nos encontramos no tribunal para a audiência final, e pela primeira vez em meses, ela olhou diretamente nos meus olhos. Espero que esteja orgulhoso de si mesmo, disse ela. Estou chegando lá, respondi. Ela não gostou nada disso. 18 meses após o divórcio, as consequências superaram até minhas expectativas. Selina se mudou para um apartamento de 2 quartos no lado errado da cidade, o único lugar que podia pagar com seu novo salário de recepcionista. Primeiro emprego em tempo integral em 4 anos, e a realidade bateu forte. Sem mais compras extravagantes, tratamentos de spa mensais ou jantares fora sempre que tivesse vontade. As crianças estão prosperando sem o drama tóxico. Gael se formou com honras, foi aceito na universidade estadual com bolsa parcial. Estou cobrindo o restante porque ele é um bom garoto e tem educação. Ele me liga toda semana, me considera mais pai do que o pai biológico. Lívia também está se adaptando bem. Ambos entendem que a mãe fez escolhas terríveis e enfrentou as consequências apropriadas. Eles visitam Selina nos fins de semana, mas sabem que podem contar comigo para estabilidade e apoio. As consequências legais foram absolutamente brutais. Entre os honorários da advogada, as custas judiciais de suas moções infundadas, além das dívidas acumuladas tentando manter seu estilo de vida durante o processo. Ela deve quase $80 mil, dinheiro emprestado da família que vai levar os próximos 10 anos para pagar.
Mas aqui está a parte mais satisfatória. Lembra da Gisele? Bem, ela nunca voltou. Apoiadores tóxicos desaparecem instantaneamente quando seus alvos já não podem bancar entretenimento ou pagar o almoço. O círculo social de Celina inteiro desmoronou quando a verdade veio à tona. O clube do livro da vizinhança a dispensou. Mulheres que antes adoravam seu drama de repente tinham outros compromissos quando ela precisou de apoio real. Quanto a mim, a vida está celinavilhosa. Recuperei minha casa, redecorei o quarto principal, transformei o ateliê de Celina em um home theater de verdade. O lugar agora parece meu de novo, em vez de um abrigo para inquilinos ingratos. Voltei a namorar, e a diferença é da noite para o dia. Existem mulheres por aí que realmente valorizam o esforço, entendem que relacionamentos exigem respeito mútuo e jamais sonhariam em insultar o parceiro. Atualmente estou saindo com Laura, uma professora que ganha o próprio dinheiro, divide a conta do jantar e me respeita. Conceito revolucionário, aparentemente. Pois bem, pessoal. Essa história ganhou seu final perfeito no mês passado, que trouxe o fechamento mais hilário possível. Dwayne e eu estávamos almoçando na lanchonete Rosette, perto da minha casa. Só batendo papo sobre seu último projeto de construção enquanto eu falava de Laura. Comentávamos sobre fazer uma viagem de fim de semana para as montanhas. Foi quando uma figura familiar entrou pela porta. Celina. Sinceramente, parecia acabada. Roupas baratas de lojas de desconto. Cabelo implorando por cuidados profissionais. Aquele rosto marcado pelo estresse de quem trabalha em varejo pela primeira vez. Aos 35 anos. Mas ela não estava sozinha. Um sujeito que não reconheci estava com ela. Provavelmente um novo namorado que ela já tentava prender para a segunda rodada de segurança financeira. Ela segurava o celular como se estivesse prestes a entrar ao vivo nas redes sociais. Dwayne os viu na hora. Ah, isso vai ser entretenimento de primeira, murmurou. Então ela veio direto para nossa mesa. Celular erguido gravando. Voz alta bastante para todo o restaurante ouvir. Olhem todos. Aqui está o homem que abandonou sua família por causa de um jantar. O cara que destruiu o casamento porque a esposa ousou impor limites. E nunca deixou que a tratassem como empregada. Todas as cabeças no lugar se viraram. Celina claramente tentava criar um momento viral de vítima. Provavelmente esperando me humilhar em público ou gerar simpatia de desconhecidos. E a parte mais hilária? Essa mulher adulta, juro por Deus, estava tocando uma música de fundo, provavelmente gravando para o TikTok. A canção falava algo como, o dia inteiro, todos os dias, terapeuta, mãe, empregada. Ninfa, depois virgem, enfermeira, blá, blá, blá. Você me faz trabalhar demais. Eu não sabia se devia me mijar de rir ou simplesmente cair duro. Apenas permaneci ali, calmo como água parada. O garfo a meio caminho da boca. Dei uma mordida deliberada no meu hambúrguer. Mastiguei com calma. Olhei para ela sem qualquer reação emocional. Olá, Celina, disse baixinho. Você está se envergonhando. Me envergonhando? Você destruiu nossa família porque eu não quis cozinhar para você uma noite. O novo sujeito parecia desconfortável ao extremo. Provavelmente começando a perceber que tinha se metido em território seriamente problemático. Outros clientes só aproveitavam o espetáculo. Alguns filmando com seus próprios celulares e rindo. Foi aí que decidi dar a todos a verdade completa, sem filtros. Pessoal, falei calmamente, dirigindo-me ao salão enquanto permanecia sentado, essa é minha ex-esposa. Ela está um pouco irritada porque eu não banquei seu estilo de vida enquanto ela fingia ser gerente de casa. O rosto de Celina começou a ficar vermelho. Pare, você está distorcendo tudo. As pessoas mal conseguiam segurar o riso. Senhora, interveio Dwayne, com timing perfeito, esse homem bancou sua vida inteira por 3 anos, e a senhora não conseguiu lhe oferecer nem um prato de comida na própria casa. Você precisa sair e nos deixar comer em paz. Está esfriando. O gerente do restaurante apareceu, um homem de meia idade claramente acostumado a lidar com dramas públicos. Vou precisar que abaixe a voz ou leve isso para fora, disse firme a Celina. Esse homem arruinou minha vida. Eu vou. O gerente olhou para Celina, depois para mim, e tomou sua decisão óbvia. Senhora, isso não é problema meu. Você precisa ir agora, ou vou chamar a polícia. O novo namorado de Celina já tentava se esgueirar pela saída. Ela correu atrás dele, ainda gritando sobre como eu era terrível e que todo mundo precisava saber a verdade real. Dwayne estava rindo tanto que mal conseguia respirar. Cara, esse sujeito definitivamente se foi agora. Vários clientes passaram pela nossa mesa enquanto terminávamos de comer. Todos basicamente disseram a mesma coisa. Você escapou de uma bomba nuclear, cara. A pequena performance de Celina provavelmente até viralizou, só que não do jeito que ela planejava. Enquanto isso, eu dirigi de volta para minha casa tranquila, abri uma bebida gelada e aproveitei a tarde de domingo em paz. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença, não esqueça de clicar no hypar para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo, obrigado por assistir.